fortalece e não dizer amém para tudo, porque, caso contrário, você vai ficar assim o tempo todo. Desde quando eu cheguei aqui no Piauí, comecei a me aproximar mais dos colegas, eu leio livros, né, sobre a trajetória do esporte, da imprensa aqui no estado, e sempre com uma dificuldade gigante, mas acho que antes tinha até mais nomes, né, que conseguia ditar um ritmo diferente. Agora a gente está muito nesse meio do caminho, né, nesse meio termo. Uma pena. O Valgones fez uma coisa aí. Valgones, eu trabalho com futebol há muito tempo, né, até jogos internacionais, e a federação dá o suporte. O problema, o Alto segurou na pandemia foi devido à federação. Talvez poucos saibam aqui. O Alto só... Lembra que ele foi para... Né, conseguiu ir para a Série C? Naquela época, o Alto estava numa crise financeira muito grande. A federação é que segurou as contas. O problema não é a federação tenta fazer. O problema é que a mentalidade ainda de dirigimento de clube é complicada, entendeu? A federação ainda tenta buscar. E olha que eu não lido muito com a federação aqui, eu estou dizendo que conheço uma parte disso. E eu vejo, em alguns momentos, ela tenta ajudar, só que a federação não é Federação Paulista, que lembra que a Federação Paulista tinha jogador e emprestava para os clubes? Ela não é mantenedora de clube, são coisas diferentes, né? Hoje, os clubes conseguem ter uma cota melhor. Agora, o que é que fazem com a cota? O que é que fazem com a premiação? Né? Aí é que vem o investimento. É difícil, né? Por exemplo, você acha que a federação vai bancar o débito do Flamengo, como está dizendo aí? Não vai. Né? Agora, a gente precisa cobrar da federação, precisa cobrar dos outros, e é preciso de união, né? Estou dizendo, Gil, por exemplo, teve um repórter que eu conheço, foi meu aluno do curso de radialismo, foi lá entrevistar e o cara da federação lá, quem era o delegado, botou o cara para fora. Meu amigo, foi crítica toda hora em cima da federação. E marcaram a reunião, porque aconteceu isso, o cara não descumpriu a norma. Olha que diferença. Ó, meu apoio vai para fulano, isso aqui está errado. Eu até dei o apoio na época pela rede social aqui. Isso aqui está errado. E lá tem duas associações. A que eu estou, que é a CDA, está parada há um bom tempo. Eu fiz reclamar, rapaz, isso aqui está uma zona, isso aqui. Mas, assim, quando tem os interesses se unem, né, a gente precisa tentar entender que o futebol é também de cobrança. Né? As cabines têm problema, porque também a gente não cobra de quem? Do município, não cobra do governo do estado, não cobra da federação. Quem faz transmissão, ou rádio, TV, precisa de estrutura mínima. É o que vende a imagem. A gente precisa entender isso. Nós vendemos a imagem de graça. Não ganhamos para fazer a divulgação. E os clubes precisam entender isso. Né? Agora, a gente não tem estrutura mínima para transmitir um jogo em outro estado. É mais fácil você transmitir um jogo em outro estado, tem lugares que é mais perto do que você vir para cá, por exemplo, né? Se você pega alguém que está lá em Floriano para transmitir em Parnaíba, quantos quilômetros não dá? É mais fácil ir daqui para Fortaleza transmitir um jogo do que o cara que sai lá como é o nome, de Floriano para ir para Parnaíba. Mas eu vou dar um exemplo. Tem uma rádio lá de Oeiras, esqueci o nome da rádio, que eles iam transmitir a Série B. Eles saíam, iam para Parnaíba. Por quê? Porque conseguiam apoio da prefeitura, conseguiu, né? Agora, é uma coisa que chama atenção. A gente precisa profissionalizar as equipes de transmissão. Primeiro ponto. Como é que pode fazer isso? Vamos entender o que é ajuda, o que é apoio, o que é patrocínio. Quanto custa isso? Tem que estar bem claro. Quem vai ter uma equipe vai ganhar. Não espere que ele não vai ganhar, mas a gente vai estar toda hora só não ganhando? Tá, então, se a gente está com um projeto a médio e longo prazo, eu tenho que buscar gente que tem uma condição, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem é que ele não tem dinheiro, mas ele tem como atrair público? Tá, eu vou trazer esse. Ele tem esse que ele traz público, mas traz dinheiro. Eu tenho que estar unindo pessoas assim, é onde crescem, entendeu? Né? Alguém que tem uma condição, tá ali banca também, para poder ajudar o outro que não tem, mas traz gente, né? Traz público. É unir com essas pessoas. Se a gente não faz isso, a gente vai ficar tudo isolado. Não adianta eu ter 3 equipes que não dá uma. Então, vamos juntar essas 3 em uma, para ver se, né, consegue dar um salto maior. Porque dentro daquela equipe tem um cara que traz um público, mas não é tanto, mas traz a questão financeira. E um lado profissional. E vai juntando, né?
Eu brinco para vocês aqui, quando eu boto lá do NN Play, o NN Play é do Novo Nordeste, que agora virou AM, né, AM FM. Os caras, eu vou dar um exemplo aqui. O CSA jogou aqui com o Altos. O Altos jogou aqui com o América. Sabe o que o cara fez lá? Osnaldo, tu tem alguém que transmite aí? Eu fazia na rede, né? Na rede está uma crise financeira lá, mas aí é uma questão do cara que organiza. Eu só dá para falar com o cara aí para ver se ele transmite a imagem, né? Tá. Pô, o cara vai cobrar 200, 300 reais para transmitir, tu tá reclamando. Ah, o cara não tem dinheiro. O outro disse lá, né, da Play, Osnaldo, não, eu quero transmitir. Esse jogo daí, tem como falar com fulano? Tem. Sidney, o cara quer transmitir, cobra o seu preço, não, os caras têm dinheiro, os caras pagaram mais de 200 reais para ter imagem. Aí eu brincando, conversando com o Eduardo Cardel, Eduardo, e aí? Não, a gente paga o cara lá em Belo Horizonte para transmitir Libertadores. Eu estou falando imagem, ele paga o cara para ir lá jogar a imagem para eles no estúdio. Veja que a gente é tão, o YouTube é tão porcaria, porque o Fluminense, eu vou pegar esse aqui, o Fluminense, o Parnaíba e o Altos, poderia pegar um cara com imagem deles, ó, gente, a gente vai fazer um canal não listado, né? Sabe o que é o canal não listado no YouTube, né? Não precisa ser o privado, não listado. Eu te jogo a imagem, ninguém vai ver lá se alguém entrar no YouTube, Altos e Operário. Não vai ver esse jogo lá, mas eu libero para a imprensa a imagem e vocês transmitem. Gente, isso não custa. O Altos pode fazer isso, qualquer clube pode fazer. Você já leva um profissional da imprensa, coloca lá e transmite. E joga a imagem para as pessoas transmitirem. O que fez lá? Os caras estão no estúdio lá em Arapiraca, pediram para transmitir, estão fazendo. Quando o CRB joga fora, eles pagam para o cara a imagem. Então, prova que eles mostram os lances, né? Que aí foi outra discussão, né, Gil, que teve, né? Que aí depois a gente. Mas eles. Opa, deixa eu ver o que foi aqui. Aí eles pegaram a imagem e transmitem do estúdio. Por exemplo, eu estava lá, e estava o Denis, que foi da rádio que eu trabalhei, comunitária, e o Denis estava narrando para a NN Play, que é de Arapiraca. Eles estavam no estádio, Arapiraca é 140 quilômetros. Os caras vão com a estrutura, meu amigo, de carro da rádio, tudo. Vocês têm noção do que é isso? Com toda a estrutura de técnico, transmissão com imagens, com lances, eles fazem isso. Agora, porque eles conseguem, e aqui estão na capital às vezes não conseguem. Eles têm patrocínio. Eles vão atrás e vendem. E eu digo para vocês, eles foram, o ano passado, transmitir no Acre. Estava em loco. Vocês entenderam qual é a diferença? Eles profissionalizaram, que não era profissional não, tá? Eles têm muitos problemas. Hoje, eles têm um nível muito profissional. Agora, é preciso que a gente entenda que aqui a gente vai precisar unir forças. E unir forças é unir. Se a minha não está dando muita gente, mas eu tenho que unir com outra que tem. Vamos unir aqui, já que você tem, né? Aqui saía tão barato se o cara dizer assim, a gente não consegue transmitir a Série C porque tem o canal do nosso futebol, mas se não tivesse. A Série D foi apagão. A gente não consegue, se você pegar aqui, eu fico triste, porque eu queria estar ouvindo muitos jogos e não consigo ouvir, né? Vamos lá. Anderson, primeiro, seja bem-vindo. Tá conseguindo me ouvir, Anderson? Estou ouvindo direitinho, professor. Vamos lá, é um prazer porque a gente vai dar dicas aqui para o pessoal, né? Tem muita gente aqui de vários lugares do Piauí, profissional, amadores. Antes, você que trabalha muito tempo na federação, trabalha com a questão de divulgação, de credenciamento. A ideia primeiro é passar para as pessoas, né? Como funciona a questão do credenciamento para o campeonato piauiense, para as séries maiores do Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil, e depois a gente falar um pouquinho das dificuldades que também tem, né? Que você está na federação, sabe muito bem disso, de como é conseguir apoio e patrocínio para apoiar o campeonato piauiense, que é uma coisa que as pessoas não entendem nos bastidores e pensam que é assim, né? Vamos lá. E aí, claro, além do credenciamento, que um profissional deve ter cuidado dentro, né, ali nas cabines e dentro do campo, porque são coisas diferentes, né, e que é muito vigiado pela CBF, que não é tão fácil assim. Fique à vontade, viu, Anderson? Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor pelo convite. De pronto eu aceitei, porque isso é um tema bastante importante. Como eu já estava escutando anteriormente, já algumas colocações dos amigos profissionais da imprensa sobre a questão de união.
E também ninguém faz união sem ter informação, né? Então a informação é muito importante. Vocês são responsáveis por isso, né? Nós, como federação, temos bons olhos, né, nessa questão. Eu vou só desligar a câmera um pouquinho, professor, porque eu estou aqui no som do carro, Não, fica à vontade. Tá bom? Fica Aí à eu deixo o vontade. celular aqui de lado. Tudo bem. Vocês estão me escutando direitinho, né? Tá ótimo, tá ótimo. Então tá. Então, essa questão, ela foi muito complicada no início de tudo, né? Então, eu vou começar a passar para vocês um feedback do início de tudo. Assim que eu fui contratado pela Federação de Futebol, na gestão do professor Cesarino Oliveira, para assumir a parte de tecnologia da informação, posteriormente assumi o departamento de registro e fui convidado pela CBF para ser supervisor questão campo e imprensa, né? Então eu já tenho 12 anos de federação e 7 anos trabalhando diretamente com a CBF, né, nos campeonatos de A a D, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Muitos amigos da imprensa, às vezes, julgam por falta, né, do conhecimento e por falta, professor, de incentivo de eventos como esse que o senhor está promovendo hoje. Né? Por isso que eu digo, a informação traz a união. Então, quem é bem informado... Viu, Anderson? Oi. Se me permite, eu fui árbitro de futebol da Federação de Alagoas, como profissional, e fui trabalhar como intérprete na época da final da Conmebol, né? Foi em 99, e a Conmebol, hoje ainda está muito mais organizada, mas era uma exigência caramba. Então, mesmo quando eu estou hoje na parte da imprensa dentro de campo, como eu já passei como árbitro, já entendo todo o lado profissional, vezes com Copa do Brasil. E eu fui jogar, acho que foi CSA em São Paulo, eu quero só, olha, aqui, dessas placas para cá, você não pode entrevistar ninguém, porque isso aqui é da TV. Acho que era Sport TV que está transmitindo. Daqui para cá, se o cara passar, você pode entrevistar. Eu digo, posso, vou cumprir o que diz a norma. E isso é uma coisa que nós temos que entender, porque não somos maiores do que a norma, senão daqui a pouco vira bagunça, né? Exatamente. Esses são os pontos, principalmente nós, quando estamos trabalhando pela CBF, eu já rodei o Brasil inteiro nessa função de supervisor e coordenador. Então, mais o que falta é mais essas conversas, é mais o diálogo junto às equipes, né? Eu costumo, quando eu estou jogando fora, aqui mesmo também, na questão da aprovação de credenciamento, às vezes a gente abre, porque toda regra, ela tem uma regra bastante importante, que é a chamada regra do bom senso, né? Então, quer dizer, o profissional estava num dia péssimo, cheio de pauta, um problema nada, esqueceu o credenciamento. Então, quer dizer, uma vez e outra, isso pode acontecer. Então, eu sou muito sensível, e muitos profissionais da imprensa já me ligaram sobre essa questão de credenciamento, eu sou muito sensível, mas tem alguns que abusam, né? Toda semana você esquecer já é demais. Você esquecer uma vez ou outra é uma coisa, mas toda semana você está esquecendo de fazer seu credenciamento, é complicado, porque não é todo mundo que usa a regra do bom senso como eu uso. Viu, Anderson? Eu vou dar um exemplo claro, né? Teve o clássico CSA e CRB de Copa do Nordeste, e quanto acho que é do Jacques Valeri, que é lá, ele, o cara da CBF, acho que é de Pernambuco, não, eram dois que estavam lá de fora. Então, se você não tiver, porque é diferente, aí eu tenho que parabenizar, Anderson, que o credenciamento da federação é muito, da Federação do Piauí, é muito parecido com o da CBF, ou quase igual. De Alagoas não tem isso. Aí, engraçado que o cara não tinha o da vacina. Ele não entrou quando não mostrasse que tinha o negócio da vacina. Você entendeu? E o cara disse, não entra e acabou. E disse bem assim. Exatamente. Que é aquela questão. Essa regra, ela foi muito pesada nessa parte de pandemia. Então, quer dizer, essa exigência, a gente não tem como estar abrindo, né? Porque, todo mundo está vacinado, todo mundo mostrou, então, vamos lá. Se você chegar lá no credenciamento, você teve um credenciamento reprovado, se eu estiver na porta, você chegar e apresentar em loco o seu comprovante de vacina, com certeza eu não vou
negar o seu acesso. Por quê? Você fez um credenciamento em tempo hábil, só que você foi reprovado. Mas você me mostra lá na porta que aquela reprovação foi por um esquecimento, mas você sim está vacinado, não tem porquê eu tolir a sua entrada. Entendeu? Então é aquela questão. Aí é onde entra tudo o bom senso, que não são todos que têm o bom senso. Aqui eu trabalho muito com o meu pessoal a questão da tolerância e do bom senso. Por quê? A imprensa dentro do campo é importante. Então, o que eu faço? Como TI, não sei se vocês sabem, a primeira súmula eletrônica lançada Norte-Nordeste, eu que lancei. Eu lancei ela, eu levei ela para Alagoas, eu levei para o Maranhão, para o Ceará, entendeu? Então vocês veem que são futebol de ponta hoje. Ceará, né, tem Série a Bahia tem Série a Alagoas tem Série B, Maranhão tem Série B, mas a tecnologia saiu da onde? Daqui. Saiu do Piauí. A tecnologia saiu do Piauí. Quando eu lancei em 2015 a primeira súmula eletrônica do Piauí, nós testamos ela no campeonato 14 base e 15 ela já entrou no profissional, né, da Série A. O que aconteceu com tudo isso? Essa tecnologia foi bem vista. E só tinha onde? Só tinha a CBF e a Federação Paulista. Para você ter uma ideia, o Campeonato Carioca hoje não tem súmula eletrônica. Ela não tem súmula eletrônica. Então, quer dizer, é uma tecnologia que aqui do Piauí eu consegui distribuir ela norte e nordeste. E com isso, a CBF gostou do meu trabalho, me levou para lá e eu acabei vendendo o código-fonte para a CBF. Então, hoje, praticamente quase todas as federações possuem a súmula eletrônica. E quando entrou a questão do credenciamento, que eu achei bastante importante, que isso já vinha há tempos, né, de Conmebol, de FIFA, a CBF adotou, eu procurei adotar e num sistema parecido com o da CBF para não atrapalhar a cabeça dos nossos colegas da imprensa. Porque você trabalhar um sistema numa competição, trabalhar outro sistema em outra competição, acho que fica meio bagunçada a cabeça. Então eu tentei fazer igual e também facilitar algumas coisas que não tem no da CBF, melhorar o que não tinha no da CBF. Então, quer dizer, hoje, no Norte e Nordeste, também foi a primeira federação que lançou o seu credenciamento próprio. Nós estamos começando agora o Sub-11, competição, é uma competição bonita, a gente gosta demais de fazer essa competição com a criançada, a gente revela alguns talentos, tira a criança da ansiedade, dá oportunidade para essa criança sonhar em ser um atleta de futebol, porque hoje a realidade do nosso futebol, a gente tem que começar a atacar das crianças, que está sendo esquecida. Já tem a tecnologia do celular que já afasta bastante, né, a criança desse contato físico com a bola, dessas brincadeiras de rua que existiam antigamente. Então, o Sub-11 é uma competição que a gente gosta muito de fazer e acha bastante importante. E nós temos um credenciamento também próprio para essa competição. Os clubes que são convidados, para clubes filiados, existe um sistema da federação para clube filiado. Mas não existia um sistema que eu contemplasse um clube convidado. Então, o que o clube convidado faz? Eu criei um sistema que o clube convidado se sente um clube filiado, porque ele faz pré-escala, ele tem súmula eletrônica, entendeu? E tem também, diferente da CBF que tem o BID para as federações, nós criamos o RID, que é o relatório informativo diário. Quer dizer, aquela criança do Sub-11, ela consta lá a sua legalização dentro daquela competição. Então, para tudo isso, a gente vai implementando, vai criando ferramentas para facilitar o futebol. E não está tão distante a questão da imprensa. Eu vejo muito a imprensa com bons olhos, eu gosto muito de criar, fiz muitos amigos dentro da imprensa esportiva, principalmente aqui do Piauí. Gosto muito de trocar ideias, escuto bastante, ajudo quando é possível. E este ano, não sei se é de conhecimento de todos aqui presentes, nessa palestra,
Mas este ano eu criei uma cartilha. Por que eu achei a necessidade de criar a cartilha? Porque a cartilha, eu acho que ela ia expandir tudo aquilo que a gente tinha que falar sobre a imprensa. Questão de posicionamento, quantitativo de profissionais dentro de campo, as áreas onde os profissionais devem estar trabalhando, a questão dos direitos de imagem, quem pode entrevistar, quem não pode, o horário, zona mista, né? Então, tudo isso é importante. E muitos membros da imprensa não têm ainda esse conhecimento. Não tendo esse conhecimento, gera alguns estresses nos dias de jogos, né? Porque é o que eu escuto muito. A pessoa chega para mim e fala assim, rapaz, eu estou aqui para divulgar e você está me atrapalhando a trabalhar. Eu falei, não estou me atrapalhando a trabalhar. Eu estou apenas pedindo para que, estou aqui também coordenando para a gente fazer cumprir as regras, né? Então tem a cartilha, você leu a cartilha, então vamos aqui, vamos ajustar, entendeu? Por quê? O que nós temos hoje de CBF? Não cumpriu, descumpriu em campo, a gente recolhe o colete e tira de campo. E eu não gosto de fazer, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Em lugar nenhum do Brasil que eu andei, eu fiz isso. E sem contar, viu, Anderson, que eles suspendem ou o profissional, já teve colega meu que foi suspensos, e suspende a rádio, ou o meio de canal que o cara tá lá, porque foi várias vezes descumprindo, o credenciamento ficou parado. Exatamente, tem isso aí. A CBF, ela é muito criteriosa nessa questão. Primeiro, ela vai advertir o profissional, né, pedindo para que a empresa substitua aquele profissional para o próximo jogo, e continuando a reincidência, ela aplica a sanção à rádio. Porque, assim, não é possível. Todos os profissionais dessa rádio estão cometendo infração, então vamos suspender a rádio. Suspendendo a rádio, eles vão ter uma conversa interna e tentar resolver a situação interna deles para que não gerem mais problemas dentro de campo. Hoje aqui, particularmente, Teresina, eu digo que Teresina está bem doutrinada, né? Todo mundo sabe que a regra número 1, campo de jogo dentro das 4 linhas, é só quem proporciona o espetáculo. São os 22 jogadores e a equipe de arbitragem. Existe posicionamento para a coletiva de imprensa, existe posicionamento para as entrevistas, né? E algumas coisas são proibidas, como repórter que nem antigamente adentrava o campo de jogo. Isso é proibido. É proibido em qualquer competição, em qualquer parte do mundo. Não é só Brasil, é no mundo. É proibido a entrada de qualquer membro da imprensa dentro do campo de jogo. Hoje também é proibido as entrevistas de intervalo. Entrevista de intervalo só para os detentores dos direitos, né? E o restante é tudo zona mista, que são criadas zona mistas, que nem aqui. Nós temos muita dificuldade, professor e amigos, nós temos muita dificuldade, porque nossas praças, elas não têm áreas que a gente possa estar trabalhando, dando condição, né? Aquela condição necessária para vocês executar com perfeição o trabalho de vocês. O Albertão não existe uma zona mista. Por quê? O túnel do Albertão, se eu fizer uma zona mista na saída do túnel do Albertão, vocês vão morrer de calor, porque ele é quente. Ele é quente, é insalubre para trabalhar lá, devido ao calor. Tem como fazer? Tem, mas o local é insalubre, que ali é a zona mista, é a saída do atleta para os vestiários. Né? Então, ali é um local de zona mista. Lindolfo Monteiro, pior ainda, porque o Lindolfo Monteiro, nós temos que recolher todos os membros da imprensa, colocar eles para lado de fora daquela área dos vestiários, se eu está conseguindo visualizar o que eu estou falando, aquela dos portões dos vestiários. Aí no alombrado de trás ali, Isso, aí você tem aquela partezinha ali. De fora.
A gente tenta fazer uma zona mista ali, que também é imprópria. É ruim do profissional da imprensa trabalhar, porque as cabines ficam muito distantes, às vezes o equipamento, o sinal não chega legal. Ali vai ficar para aqueles que gravam. Quem não grava, quem faz ao vivo, é Viu, complicado. Anderson? Eu até tinha falado aqui, o grande problema é que a gente precisa ter um transmissor ou um equipamento que a pessoa consiga da cabine, ele está lá. E como grande parte não tem, às vezes, um transmissor, que hoje é barato, está até mostrando, pessoal, com R$ 400 você compra um transmissor que ele pega 1 km² a 2, né? Porque aí é potência com um sinal FM, etc. Precisa ter conhecimento também tecnológico para saber como é que pode, né, dentro das regras já da tela, etc. Senão fica, aí tem que gravar, não consegue fazer ao vivo, porque também o microfone, compra qualquer microfone que acha que pega em tudo que é lugar, e não é assim, né? Exatamente. Então, quer dizer, hoje um posicionamento básico, o fotógrafo, ele pode fazer aquele chamado que a gente chama de U, que é a ferradura. Ele pode estar atrás dos gols e atrás naquela linha da placa central, onde fica as placas, ele pode estar. Qual é o posicionamento, pessoal? Hoje existe aqueles banquinhos que é dobrável. O repórter e o fotógrafo, ele não pode estar em um determinado local em pé. A área que eu estou falando de fotógrafo, geralmente é exigido o banquinho, para o fotógrafo ficar meio que escondido atrás daquelas placas, entendeu? Já o de rádio, não é necessário, porque geralmente o de rádio, o repórter chamado de pista, eles ficam bem distantes das placas, mas o fotógrafo ele precisa estar um pouco melhor posicionado, então ele se posiciona mais próximo das placas. Então é exigido um banco para que ele fique lá. O repórter de pista, ele pode estar naquela área da linha da placa central? Não, ali é área só para fotógrafo. A área para o repórter de pista fica atrás dos gols, exceto atrás da meta. A gente fala atrás dos gols, mas exceto atrás da meta. A meta está ali e não pode ter ninguém naquela área. Aquela área não pode ter ninguém. É do pé da trave, né? No caso do Lindolfo Monteiro, chega até próximo aos bancos de reserva. Mas o Albertão não. O Albertão não contempla isso. O Albertão, a pessoa consegue trabalhar essas áreas bem legal. Quem tem direito de transmissão não pode ficar no centro também. É proibido ali. Ali o centro é só o delegado do jogo e os oficiais CBF. E a turma do antidoping quando está escalada para uma determinada partida. Então, essas são as áreas. E depois tem as áreas de cabine. As áreas de cabine, hoje, para vocês entenderem, quem faz área de cabine não necessariamente precisa estar credenciado. Porque o credenciamento em si é para campo de jogo, né? Não é para as cabines. Porque existe... Oi. Bem legal que você está falando uma coisa, né? O cara tá lá, ele até para entrar dentro do campo, vamos dizer, se for rádio, o canal do YouTube credenciado, legalizado, se você não coloca lá que é rádio, etc., dentro do credenciamento, você não entra dentro do campo. Não, exatamente, que você precisa... Tem outra coisa também. Isso aí acontece, vou te dar um exemplo bem básico, professor, que a gente reprova muito isso aí. Às vezes o profissional não seleciona qual é o tipo. Vamos lá, a clube. A clube, eu vou dar o exemplo da clube, porque a clube ela tem a rádio, tem um portal, né, tem vários outros segmentos. Então, quando ele faz o credenciamento lá, se ele não pontua o que ele começa a ter um monte de profissionais reprovados. Por quê? Tem o quantitativo. Então, se ele coloca o portal tem um quantitativo de 2, né? Que o portal tem um quantitativo de 2 fotógrafos. Aí ele coloca lá só como clube portal e coloca 6. Vai no sorteio. O primeiro que o cara vê lá, os 2 primeiros ele aprova, o resto ele reprova. Entendeu? Aqui como eu sou coordenador supervisor na CBF, eu procuro sempre fazer os jogos do Piauí, porque eu conheço os profissionais. Entendeu? Aí às vezes eu ligo. Amigão, tá errado aqui, vou ajeitar aqui. Anderson, só uma coisa. O que tem mais quantitativo hoje é rádio, é?
da Oi? CBF? Porque o maior quantitativo de parte integrante de um meio de imprensa é rádio? Rádio e TV. Rádio e TV, né? Rádio e TV, a TV detentora de direitos, né? A Sim, sim. TV que só faz gravação é somente três, né? Que é o repórter, é o técnico, não, e o auxiliar. São três. Eu estou até já preparando a cartilha 2024, né? Eu estou fazendo ela muito mais rica, né? Sobre essa questão. Vou colocar alguns vídeos na plataforma de credenciamento. Estou criando também algumas videoaulas para que poder sanar algumas dúvidas dos amigos da imprensa, né? Porque eu acho importante. A imprensa é muito parceira. Porque sem a imprensa, principalmente como o senhor disse anteriormente, na primeira passagem que eu tive aqui no grupo dessa palestra, sobre a parceria do rádio. O rádio é muito importante. As pessoas pensam que o rádio está esquecido, mas o rádio não está esquecido. O rádio é muito importante. Eu escuto rádio. Eu acompanho muito o rádio, o esporte pelo rádio. E como o senhor disse mesmo, a maioria fazem transmissão. Mas estão deixando para trás os programas de esporte. Então, quer dizer, não vai ter uma crescente, porque a pessoa vai lá só para a transmissão, mas quando você tem a transmissão aliada com o programa esportivo, eu acho que os frutos são bem maiores. E como eu disse também, de projetos, a gente precisa sentar e ter projetos. Nós temos que ser parceiros, entendeu? Sentar, ter projetos, conversar, dialogar, que anda. Que nem Sim. clube é complicado, pessoal. O professor fez uma passagem sobre a questão da federação. Viu, Anderson? É uma coisa que eu vou já tocar nisso aí, porque as pessoas. Eu passei pela Federação Alagoana de Futebol, fui a futebol profissional, nos bastidores. Quem não conhece, acha que a federação vai ter que dar suporte. Não é bem assim. É por isso que os clubes precisam se profissionalizar. Mas eu vou passar só para Gil aqui, aí viu, tem uma pergunta aqui. Gil, fica à vontade. Anderson, bom dia, bem-vindo. Só sobre a questão da cartilha, porque em outros estados, em alguns, né, já de campeonatos com níveis bem mais, né, elevados do que o nosso, a cartilha que se recebe, né, das federações, tem algumas, vem né, uma série de informações bem mais ampla, né, de clubes, das próprias regras e também da federação. Você destacou aí que já está trabalhando para de 2024. Vem essa amplitude maior também de informações referente aos clubes, e referente também a essas regras, e sobre essa Sim. de 2023, quando a gente recebeu, né, quando eu recebi para ler a cartilha, não só eu, mas acredito que o pensamento de muitos colegas sobre a questão da limitação, né, do trabalho do repórter ali de campo, porque a gente não consegue fazer essas entrevistas, especialmente você está numa transmissão ali, você está com seu ouvinte, com seu telespectador, você não consegue fazer a entrevista ali no período de intervalo, da saída, né, pegando, não dentro de campo, porque isso a gente sabe, né, que tem toda essa limitação, todas essas regras determinadas pela CBF, cumprida pelas federações. Há alguma mudança nesse sentido para 2024, para que você possa ter essa amplitude também no referente ao trabalho do repórter de campo? Tem essa abertura de fazer uma entrevista com o atleta, com o próprio técnico, quem quer que seja nesse período de intervalo? Essa questão, para o piauiense, para a CBF, não. Nós já estamos trabalhando 24 CBF e eu estou trabalhando 24 Federação. Para a CBF, não. Porque a maioria das competições CBF, ela já tem seus direitos de transmissão, né? E isso ela já pontua como regra sobre a entrevista do intervalo. Isso também se dá, pessoal, por reclamações de clubes, né? Porque o intervalo é 15 minutos, aí o cara sai de campo, já vai buscar a orientação do técnico, e eles diziam que isso atrapalhava, né, o retorno de alguns atletas para essa preleção. E também, né, Anderson? E também dá multa, porque do atraso, se eles tiverem, levam multa também, né? Leva multa também. Tem tudo um circuito atrelado a isso, né? Então, para a CBF, não.
Já para o campeonato piauiense, o que eu estou inovando? Eu estou abrindo para todos os membros de imprensa a questão daquela coletiva de intervalo, que seria pegar um jogador de cada equipe, né, um jogador de cada equipe, e colocar num determinado local para que seja feita aquela breve entrevista apenas de um atleta de cada equipe, já visando vocês terem material para trabalhar esse intervalo. Já dei essa ideia, inclusive, à CBF, né? Mas só que o que implica é a questão dos direitos, né? Que nem a Globo compra o Campeonato Brasileiro Série A, ela não quer, ela quer ter exclusividade. Mas é uma questão que a gente vai levando, uma hora ela vai ser tratada com bons olhos. Mas sobre a amplitude também, Gil, que você me perguntou, essa primeira, ela foi uma questão que foi feita para dar um pontapé inicial, né? Só um minutinho. P22, okay. Anderson Souza, sou morador. P22. Anderson Souza. Ele está fazendo aí, só colocando, tá? É muito importante que a gente entenda isso, né? Entender como funcionam as regras, para que a gente não seja penalizado como imprensa, tá? 22. Deixa ele fazer aqui, só desligar um pouquinho aqui enquanto ele volta. E entender isso. É por isso que a gente precisa ter um congresso na área de imprensa com futebol, para também a gente entender que a gente tem que cumprir essas normas, porque esse futebol não anda. Daqui a pouco ele vai falar da situação da federação, dessas perguntas, né? E a parceria é crucial. Parte da nossa associação, parte também de nós, profissionais, entendemos como é que funciona. Quando ele fala da exclusividade, claro, se o cara paga milhões para o campeonato brasileiro, ele vai querer entrevistar, ou você acha que vai disputar com alguém que não paga, né? São essas situações, né? Que precisa ser entendido para que a gente, quando vai transmitir aqui fora, não seja também lá fora, não é problema, né? Porque, por exemplo, tem estádio de futebol que é particular, e você tem que pedir o credenciamento, não é só a CBF, às vezes é o estádio lá para ver se cabe no espaço que ele tem, né? Então, cada contexto... você pode ligar o microfone, se tiver ok, tá? Eu só fiz ligar aqui para... Então, começar a entender isso. E aí ele vai falar um pouquinho também dessa questão do processo de tentar vender o campeonato piauiense para ter cota para os clubes, né? Que não é tão fácil. Por que o jogo, às vezes, é 9 horas da noite? Porque o jogo é X hora, né? Porque precisa, você vai trazer o patrocinador, né? Vai precisar dizer assim, olha, eu quero mais esse jogo, eu quero nesse horário. Bem, topam, né? E às vezes é tão fácil, porque a gente que trabalha no rádio, a gente não paga o direito, né, de transmissão. É outra coisa, né? Que os clubes queriam cobrar aquela coisa toda, mas não é a mesma situação de você ter uma TV que paga lá e faz transmissão. São coisas diferenciadas, né? E aí, vamos já, a pergunta que teve, mas a federação não apoia os clubes? Será que não? Ou também os clubes precisam entender que eles precisam se profissionalizar? A federação é um suporte, né? E não um meio de patrocinar, são coisas diferentes. Mas daqui a pouco a gente já entra aí, quando o Anderson voltar. Esse tipo de caixa. Daqui a pouco... Oi, Valgônio, está falando alguma coisa? Estou ouvindo? Agora sim, fica à vontade para retomar aí, tá? Certo. Terminando aqui, concluindo o questionamento da nossa amiga Gil. Então, Gil, já expliquei sobre o trabalho, né, do intervalo, que nós estamos modificando aqui no Piauí, para poder facilitar. E
a questão da cartilha. A cartilha, quando eu criei, que eu vi a necessidade muito grande, principalmente no interior. Porque no interior, eu cheguei aí a alguns jogos para verificar essa situação, e lá quando eu cheguei, eram os repórteres tudo dentro de campo, passeando dentro do campo de jogo, né? Então eu falei assim, eu preciso lançar alguma coisa em massa, fazer o educativo primeiro, para depois a gente fazer a fiscalização. Porque não adianta eu chegar lá fiscalizando sem ter educado, né? Então, ia andar na contramão. Ia gerar estresse. Então, quer dizer, aí surgiu a ideia de eu criar esse manual. E esse manual foi, assim, em tempo recorde nós fizemos, não ficou 100%, mas para 2024 está contemplando quase tudo isso que você falou, e eu estou fazendo meio de contato com alguns amigos da crônica para poder escutá-los, porque ninguém faz nada só. E ninguém faz nada quando se toca diversos segmentos sozinho. Por quê? A minha expertise é outra, mas quem tem a necessidade da hora do jogo são vocês. Então eu preciso escutar vocês, porque eu vou criar algo para vocês. Não é para mim, não é para a federação. Então eu também estou dialogando com algumas pessoas, meu contato está aberto, acho que quase todo mundo tem meu contato. Se eu não atender, eu retorno. Se eu não responder na hora que pergunta, eu também retorno posteriormente, porque minha vida também é corrida que só. Mas não é diferente da de vocês, né? Mas é aquela questão. Isso está sendo bem trabalhado e eu creio que nós vamos fazer uma competição 2024 grandiosa, contando com vocês, mas a gente precisa contar muito, já vou entrando até no outro assunto. Ficou claro, Gil, para você, ou você tem outra indagação? Não, ficou tranquilo, tranquilo. Eu espero que aconteça, né, que haja esse aceito da CBF para pelo menos nessa conversa no intervalo, como acontece ali no finalzinho, né? Naquela sempre tem um jogador de cada equipe que todo mundo está lá, né, para fazer essa entrevista. O da CBF, eu acho que não, porque é questão. Sim, direitos, não, da direitos CBF. aí, não, falo do Piauí. Falo do Piauí. Gil, mas aqui vai ser tranquilo, porque Série D geralmente, eu vou tentar trabalhar com eles a negociação, porque aqui nós vamos Série D. A Copa do Nordeste vai ser, isso aí é zero. É zero que é Copa do Nordeste, isso aí não tem como, você não sabe disso. Copa do Nordeste é zero. Copa do Brasil do mesmo jeito. Mas a Série D, que está incluso, vamos torcer aí para esse milagre, para esse pelo menos o Alto não cair, se manter na C também, a gente consiga isso aí. Isso aí eu vou batalhar, porque isso aí está mais fácil, porque é questão Série A e B, isso aí eu já não prometo para você, mas Série C e Série D eu consigo trabalhar isso, tá bom? Perfeito. Agora, falando sobre captação de recurso, patrocínio, clubes. Pessoal, hoje, a federação, ela vive da mesada da CBF. Então, o que seria essa mesada da CBF? A mesada da CBF, ela custeia o salário dos funcionários, né? Ela custeia a compra de material, bola, que hoje não é barato. Hoje eu compro bola, nós fizemos uma parceria com a Topper, mas eu pago numa bola Topper R$300 por uma bola Topper. É muito caro. Então, quer dizer, eu com a Série A do campeonato, eu preciso de 200 bolas para fazer a Série A, porque eu contemplo cada clube com 10 bolas para treinamento. Então, isso aí são 80 bolas. E eu tenho 120 para fazer o campeonato. Por quê? Os jogos, por lei, estatuto e diversas regras, as bolas têm que serem novas a cada jogo. E fora as bolas que perde, como nós temos, por exemplo, campo de Parnaíba, que se perde muita bola em Parnaíba, Piripiri, esses campos que a gente não consegue ter muito domínio no interior, os clubes também não colocam, às vezes, o gandula fora para pegar a bola.
Então essas bolas perdem demais. Fora que cada jogo em casa do mandante, a gente deixa 2 bolas para cada mandante, né? Dessas bolas aí, então a gente tem um custo demais. Nós estamos hoje, que nem este ano, nós estamos um calendário com, se eu não me engano, 10 competições. Então todas as 10 competições nós temos que comprar bola. Então o custo já com bola é muito alto. E depois vem também a questão do quadro móvel, que hoje a federação, ela tira do bordeiro do clube o mínimo possível, principalmente no campeonato piauiense. O que a gente está arrecadando, às vezes, de patrocínio, eu trabalho diretamente buscando a captação desses patrocínios, só que a gente não consegue patrocínio, a gente consegue apoio, como o professor disse. O patrocínio, ele consegue suprir um campeonato, agora um apoio não. Né? Que nem a gente pega um apoio da prefeitura ou um apoio do governo, o que ele faz? Ele paga algo dentro daquele campeonato. Por exemplo, o Piauiense da Série A do ano passado, o que foi custeado? Nós conseguimos a emenda parlamentar, né, através do governo do estado, e isso aí custeou a arbitragem do campeonato, que não é barato. A arbitragem do campeonato, ela sai por uma média de 150 a 170 mil reais, né? Todos os jogos. Então, quer dizer, mas isso aí já também não Ô, Anderson, mas isso inclui deslocamento e alimentação ou só as taxas dos árbitros? Tudo, isso, né? Aí inclui o ato em si para estar no campo de jogo apto para apitar. É uma estrutura... Então, quer dizer, a estrutura é grande, porque você tem aluguel de carro, você tem diária de alimentação, você tem a taxa do ato, então, quer dizer, isso é muito caro. E também a questão do quadro móvel, que seria os oficiais, delegado financeiro, delegado do jogo, né? E isso aí também é contemplado. Então ele entra nessa conta aí. E o restante, quem paga? A bola, o deslocamento dos demais oficiais para a partida. Então, quer dizer, o clube, ele, principalmente no Piauiense, praticamente, ele tem o quê? A folha de pagamento e a sua logística de viagem, que também não é barata. Né? A logística de viagem, hoje o clube gasta mais ou menos uns 7 mil reais por jogo. Então, vou dar um exemplo, Parnaíba a Teresina, porque eu tenho esses números, pessoal, que eu faço esses projetos todos para ver onde que eu consigo aplicar eles e esses recursos onde eu consigo diminuir, né, a dor do clube. Entendeu? Então eu tenho todos esses números. Mas o que a gente vai conseguindo, geralmente a gente só bate a questão de arbitragem. O único patrocínio alto que a federação recebeu foi na gestão do presidente Cesarino, que foi até um projeto meu para a Caixa, que foi uma emenda do senador Ciro Nogueira. Foi 500 mil reais. Mas 500 mil reais, se você for dividir para o clube, dá o quê? Não dava 100 mil para cada clube, né? Dividir pelos 8, não dava 50 mil. Então, quer dizer, 50, parece que foi dividido, rateado uma parte virou premiação e a outra parte foi pago a arbitragem. Mas mesmo assim não supriu. Que nem hoje a CBF supre. Da CBF ela consegue. Porque a CBF ela paga tudo. O clube ele só se preocupa com o quê? Folha de pagamento. Anderson, falando CBF, hoje o clube só se preocupa com folha de pagamento. Anderson, só falando isso aí, em relação à Série A e B, né? Depois C e D. O clube, as passagens eram tudo contra a CBF ou eles pagam uma parte? A, B, C e D. Passagem era tudo com a CBF? Tudo é CBF. Porra, já é um custo que arbitragem, tudo. Quer dizer, o clube só se preocupa com a hospedagem. A hospedagem é com o clube, né? O clube só se preocupa com o clube. Folha de pagamento. Se não fosse a CBF isso, coitado dos clubes, não? Então, isso que eu estou falando, é diferente. Antigamente, você via clubes desistindo de participar de competição CBF, porque tinha um deslocamento, tinha um hotel, tudo era por conta do clube. Hoje não, esse índice é zero. Por quê?
todos esses custos são custeados pela CBF. A CBF ela paga a passagem aérea, a hospedagem, a alimentação, o translado de hotel, campo, hotel e aeroporto. Entendeu? Quando joga fora. Isso. Quando joga fora, e só não faz essa logística dentro da capital. Anderson, vamos lá. Quando a gente fala campeonato piauiense, e eu vejo muita gente, até a gente explicou do outro grupo, né, que acho que era Amigos da Bola, sei lá, depois saí desse grupo, e você tentou explicar para as pessoas, porque um jogo é 9 da noite, um exemplo, é X Sim. horário domingo. Por quê? Porque aí a empresa que contratou, né, comprou o direito de transmissão, ou como apoiou, sei lá, ele vai dizer que eu quero esse horário, se é 9 da manhã, 8 da manhã, 10, e as pessoas às vezes criticam, mas quer dizer, é o que a gente conseguiu para poder distribuir com os clubes. Você quer o quê? Que a gente não venda? Que não mostre isso? Exatamente, professor. É que nem a Globo. A Globo ela compra jogos, mas o horário dela, todo mundo sabe qual é o horário de jogo da Globo. 9h30 de quarta-feira, 16 horas de domingo. E acabou. PT saudações. Então, é isso aí. Hoje quem está abrindo a porta para o Campeonato Piauiense é a Cidade Verde. Mas qual é o horário da Cidade Verde? Ela tem um determinado horário na grade dela. Porque ela tem um nacional. Ela pertence ao SBT. Então, ela tem os horários dela. Então, geralmente, quando ela compra, nem digo comprar, hoje a gente tem que iniciar os projetos. Tudo aqui, hoje no Piauí, é experiência, engatear. Eu não posso estar apontando o dedo na cara e dizendo, eu quero desse jeito, porque nós estamos trabalhando, fazendo aquele trabalho de formiguinha do zero. Né? O futebol, ele ainda não está no patamar de eu chegar e exigir. Né? Então, vamos lá. Qual é o acordo com a Cidade Verde? A Cidade Verde ela tem transmissão uma vez por semana, ela transmite, ou duas, que ela está nessa nossa negociação para este ano, para 2024, 2 transmissões durante a semana, mas ela tem um determinado horário. Ela tem um determinado horário da grade. Por quê? Ela está disponibilizando a premiação do campeonato. Ela vai premiar o campeão e vice. E para isso, é feita uma reunião com os clubes, é passado para os clubes, só que os clubes, às vezes, ficam misto. Por quê? Tem alguém para bater. Porque o torcedor vai bater em quem? Na federação. E na federação. A federação que vendeu. Mas a federação não vende nada, pessoal. A federação não cria regulamento, nada. Tem a aprovação dos clubes. Tudo é aprovado. Então, quer dizer, a gente, voltando àquele ponto, a união, a gente precisa ter união, precisa ter uma conversa de uma boca só. Ô Anderson, e aquele canal que vendia para o streaming, né? Aquela transmissão canal fechado, ali já é outra negociação? Ou... Era uma negociação de streaming que se encerra este ano, né? Era uma negociação de streaming que se encerra este ano. Eu peguei bastante expertise nessa área, já estou trabalhando também a questão de um grande streaming para que eu possa contemplar a minha imprensa aqui. Quer dizer, a empresa ela compra, mas ela precisa da agência, que seria, vamos lá, vou dar um exemplo, Sidney Santos, né, que tem a TV dele, a Verona tem a TV, então ela precisa ter alguém, suporte que jogue essas imagens para o stream dele. Então é onde vai entrar a oportunidade dessas nossas TV, a gente conseguir dividir em partes, que nem eu consegui dividir na época, foi com o Sidney, né? O Sidney, que ele já estava cadastrado lá, o Vando de Piripiri, que fez um excelente trabalho também. Tem um pessoal agora, esqueci até o nome da TV lá de Floriano, tem a Vitex em Picos, entendeu? Então vai contemplar bastante, porque essa questão do streaming é uma realidade. Ela é uma realidade, só que a gente vai começar agora a ter problemas com leis, porque até então não existia a lei dos direitos autorais para o streaming, e vai começar até agora, a cobrança daquela porcentagem do que é captado dentro dessa questão. O streaming que eu digo para vocês, o Campeonato Piauiense do ano passado, ele foi vendido para o streaming por R$100 mil.
que foi 10 mil para cada clube e 20 mil para trabalhar a questão de logística para a transmissão. Que aí fica 10 a logística da federação e 10 para poder fazer o trabalho entre essas equipes de transmissão. E todos os jogos, eles recebem por jogo. Toda equipe recebe por jogo. Então, quer dizer, todo mundo fica satisfeito. E isso dá uma visibilidade grande para o campeonato, porque isso aí é mundial, não é só local. O stream, ele alcança horizontes enormes, entendeu? Sim, aí entrando nisso, Anderson, e aí eu vou abrir para as perguntas. Teve casos, não só esse ano, mas em anos anteriores, que tinham streaming, né, ou a TV comprou para transmitir, e algumas pessoas aqui em Teresina e fora, e uma coisa é você transmitir alguns lances, né? Aí tem que ver. Aí eu vou entrar nisso aqui, porque uma coisa é na CBF, porque já existe uma legislação deles, qual é a porcentagem quem pode fazer esses. Mostrar, acho que é 10% dos lances durante o jogo. Outra coisa é em campeonatos estaduais, que aí tem só os acordos, e houve reclamação lá atrás, que o cara queria transmitir o jogo, mas aí a federação cai em cima. Não pode, porque já tem a empresa que comprou os direitos. Você não tem o direito, você quer transmitir o jogo na íntegra? Como assim, né? Isso aconteceu aqui no estado do Piauí, a pessoa estava reclamando isso. Mas deveria saber o que pode e o que não pode, porque também não é só chegar, meter a cara e transmitir o jogo. Fica à vontade para falar isso aí. Viu, Anderson? Está desligado o microfone. Isso aconteceu muito, professor, e eu tive muito trabalho com isso, porque eu que lavro todos esses contratos, eu que negocio todos esses contratos, e a empresa pega no meu pé. A primeira coisa que eles assim, estão transmitindo não sei o quê. Só que, como essas empresas, elas são empresas grandes e tem documentos cedendo os direitos, então elas conseguem derrubar o sinal. Mas é aquela questão, a gente fica tentando fazer o trabalho com os colegas da imprensa, porque é proibido você ir lá, pegar um lance, não colocar na íntegra, mas o lance passou, mas você pega a falta como ele replay na sua transmissão, que geralmente está todo mundo fazendo via YouTube. Mas você pega o lance, coloca com replay, sai um lance do gol, você filmou, passou o gol, você meteu como replay, vai cair a sua transmissão? Não, porque você não está transmitindo tempo real. Você está fazendo lances que não é proibido. Isso não é proibido no stream. Mas só que tem aqueles lá que se acha mais esperto, que vai lá tentando bular, começa a fazer o lance, daqui a pouco ele está transmitindo integral. Aí os próprios amigos da imprensa começam a denunciar. Que tipo assim, professor, você não pode fazer. Aí o vizinho do lado começa a fazer, e diz, Anderson, eu não posso, mas o vizinho está fazendo. Aí pronto, aí já fica fácil. Aí chega lá, vamos verificar o link, e a gente tem já uma empresa que já é ligada, que tem um contrato junto com essas redes sociais, YouTube, todas elas, e vai lá e derruba o sinal. Aí quando derruba o sinal, o cara fica me ligando, eu tô proibido, não consigo colocar meu canal no ar, não sei o que, pede para liberar. Cara, mas você fez errado, aí o complicado depois é isso. Que eu vou falar, aí eu vou falar assim, não, ele não estava transmitindo, sendo que ele estava transmitindo. Então, quer dizer, tem como fazer um trabalho legal? Tem como fazer, sem burlar nada. Existem maneiras de fazer legal. Esse também, Gil, é um dos pontos que eu vou colocar na cartilha. Entendeu? São coisas que a gente vai anotando que é importante e tem que estar na cartilha. Porque, que nem eu digo, o presidente da federação é muito aberto para tudo isso aí. Se você for conversar de transmissão para ele te recebe muito bem, ele vai dizer uma coisa, ligue para o Anderson, fale com o Anderson. Eu não entendo disso. Entendeu? Ô Anderson, tem uma pergunta aqui bem interessante para alguns. Ele pergunta assim: essa cartilha que você criou, ela também existe em outros estados que você conhece? Eu só conheço a da Federação Paulista e da CBF. Aqui eu tenho conhecimento da Federação Paulista e CBF. Entendeu? Porque eu trabalho em parceria com a Federação Paulista, porque o meu programador, que é meu parceiro,
porque a gente trabalha junto, o sistema da Paulista e o sistema da federação é uma parceria minha com ele lá, então a gente trabalha bastante junto esse No projeto. Rio também tem uma cartilha, Anderson, também no Carioca, geralmente você recebe uma cartilha no início da competição. Ah, certo. É porque a que eu tenho mais conhecimento mesmo, que eu tomei como base, era a Paulista e a da CBF. A Paulista, ela tem até para a Copa São Paulo, eles têm toda a... É a coisa muito mais profissional de anos, né? Ele tem toda a competição. É porque lá o recurso é muito grande. O recurso deles é muito grande. Tem série A, C, D, E, então o recurso lá é bastante grande. E voltando também nessa questão de recurso, professor, para falar, hoje, uma inscrição de atleta não é barata. Hoje, um atleta oriundo de uma transferência, então, por exemplo, um clube para trazer um atleta, vou dar a transferência mais cara hoje do Brasil, é o Maranhão. É o Maranhão, se eu não me engano. Ele, para trazer um atleta do Maranhão, ele tem que desembolsar um valor mais ou menos de R$ 2.800 para registrar um atleta transferência do Maranhão. Sendo que no início dos jogos, a federação tenta ajudar bastante os clubes, né? Vou dar um exemplo. Nós tivemos um gasto com transferência no Campeonato Piauiense num montante de R$ 200.000 de transferência em forma de patrocínio para os clubes. Imagina se fosse pagar, né, R$2.000, R$1.500 por cada jogador. Exatamente. Então, quer dizer, isso aí já é um grande alívio para os clubes, né? E isso aí é aporte da federação. Então, você, tem dinheiro? É o mínimo que a gente Viu, consegue Anderson? fazer. É engraçado que eu estava vendo esse ano, em Alagoas, né, que eles conseguiram, acho que com aquela empresa de apostas, 1 milhão e pouco para o campeonato. Né, que aí você imagine, um patrocínio de R$1 milhão, o Piauí tivesse, a gente estava, né, desenvolvendo futebol melhor. Agora, isso é um pedido pessoal do presidente, né, que eu não faça contato com essas empresas de aposta. Eu sei, porque isso vai dar uma bomba depois que as pessoas não têm noção. Então, ele não, isso aí, você procure qualquer tipo de empresa, qualquer segmento, menos esse segmento de aposta. Eu não sou a favor de colocar casa de aposta no meu campeonato. Então, a gente teve algumas propostas, né, recebemos algumas propostas, tudo, mas não foi aceito por conta disso aí. Anderson, a gente entende que isso aí é maléfico para o futebol. Você que tem já essa expertise nessa parte, o que você acha aí dessas ligas, Libra, etc., né, que querem fazer um campeonato como uma liga se diz forte, mas me preocupa que tem um bocado de dirigente de clube picareta que vai tirar mais pro seu e no final o futebol vai ficar mais pobre porque vai botar só para os grandes e o grande parte da distribuição do dinheiro não vai para os clubes também médios e pequenos. Isso me preocupa, né? Professor, isso aí já é monopólio isso aí. Por que existe essa briga para fazer liga? Por que existe? Porque eles não querem ter o direito de igualdade. A briga é essa. Por quê? O Flamengo é o maior, então o Flamengo tem que ganhar mais. Mas só que o Flamengo joga com o outro. O outro também está fazendo um espetáculo. O Flamengo porque eu não digo se ele vai ganhar 20%, 30% a mais, ele quer ganhar 100%, 300% a mais. Ele quer ganhar muito a mais. Eu entendo que eu entendo que ele tem um maior número de torcida. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Flamengo. Que ele ganhe um pouco mais, ganhe. Por quê? Ele agrega. Por que ele agrega? Ele vai jogar contra o Volta Redonda, lá no Volta Redonda. Qual é a grande parte dos torcedores dentro desse jogo? Do Flamengo. Então, quer dizer, ele leva, querendo ou não, de tabela, um extra para o Volta Redonda, porque ele lotou o estádio do Volta Redonda com seus torcedores. Foi um caso do Altos aqui. Sim. É o exemplo do Altos. O Flamengo deu uma puta renda para o Altos. Então, aquela questão.
é legítimo ele querer um pouco a mais? Sim. Mas do jeito que eles pensam, não. Entendeu? Do jeito que eles pensam, não é legal. Então, essas ligas aí, elas mesmo por si, elas se dissolvem. Que a gente já teve exemplo, Clube dos 13, né? Elas vão se dissolvendo, porque todo mundo tem um interesse. Cada um tem o seu interesse. E eu vou até dar um exemplo, né? Quem fechou com a Globo e quem fechou na época, acho que foi Esporte Interativo, não me lembro qual foi, daquele canal, né? O que aconteceu? Deu um problema lá da empresa internacional e disse, agora eu vou patrocinar mais o clube que pegou. Olha o rolo que deu para o Internacional, acho que é Atlético, etc. Né? E agora que não tem o dinheiro? Exatamente. Esse é o grande problema. A lei que foi feita agora, essa lei, ela tem muita falha também na questão dos direitos, né? Que é mandante, que é visitante. Existe muita falha nessa lei ainda, que não ficou, vou dizer assim, nítida. Ela não é lei clara, que você consegue chegar lá, ler e ter uma interpretação rápida. Ela deixa umas lacunas para diversas interpretações. Então, é muito complicado você falar a lei, é porque o direito é meu, o direito é do fulano. Mas a gente tem que pontuar e pôr na balança que não existe só o Flamengo jogar sozinho. Para ter o jogo, ele precisa ter um adversário. Por mais que ele seja o mandante ou o visitante, ele tem que ter um adversário. Não existe uma partida de futebol com um time só. Então, por isso que a lei foi feita, mas eu acho que ela não ouviu diversos segmentos. É o que eu defendo bastante. A gente, para criar alguma coisa, tem que ouvir os segmentos. Porque, para mim fazer, eu não sei onde dói para vocês. Eu sei fiscalizar. Para mim está muito bom. Eu chegar lá e falar, você não pode isso, você não pode aquilo. É muito bom. E agora, para você, que faz a comunicação, tem que fazer isso chegar. Pô, cara, não vai chegar, não vai roubar. Falando naquele jogo do Flamengo, por exemplo, teve gente que fez credenciamento a tempo, tudo, e mesmo assim a CBF negou. O que foi aquele jogo Flamengo e Altos? O que foi? Era muita gente da imprensa que solicitou? Muita gente por conta, que estourou o limite das vagas, né? Porque tudo tem limite. Sim. Né? Tem o limite dos profissionais de campo. Então, quem foi reprovado, geralmente foram os últimos que solicitaram, né? Que não entrou, que já tinha cedido o número de vagas. Entendi. Então, eles foram reprovados. Mas, eles tinham direito, como vocês têm o direito, de adentrar o estádio, né? E procurar que nem, você não podia fazer campo, foi reprovado, mas você podia estar lá nas cabines, né? Ou naquelas áreas reservadas, que fica uma coisa chata pra caramba quando é jogo grande, que o clube usa ali de camarote. Não, e já teve casa ali de camarote, né? É porque aqui, um pouco diferente, por exemplo, de Alagoas, lá tem a parte só da imprensa, né? Aqui tem cabine, tem camarote, é tudo misturado, não é uma coisa, esse é só da imprensa, esse é de camarote. Mas aqui tem uma área só da imprensa. Se eu não me engano, aquela área que é do lado daquele vidro no Albertão, é uma bancada, ali é para imprensa, que é o que? Portais. Mas eles pegaram, por exemplo, teve até na final, colocaram, tinha dos dois lados, né, que tem aquela bancada. Isso, aí coloca do lado direito, beleza, ficou, mas no lado esquerdo fizeram camarote. Que não pode entrar, que é camarote. Mas bem, isso aí é uma coisa que se dialoga, né? Agora, tem uma pergunta muito do Valgones aqui, que aí vai para ti. Essa questão das SAFs que está ocorrendo no futebol brasileiro, existe alguma regra que a CBF determina, ou isso é a legislação mesmo do Brasil, né? Que a CBF não pode... A SAF, já existe uma legislação para isso, e para o clube se transformar SAF, hoje é aquela questão. Tudo que não é cobrado é feito de qualquer jeito, né? Então, a CBF, por exemplo, hoje o piauiense, eu tive escutando muitas coisas aí, pegando, aí eu vou até se pontuar, e vou colocar isso também agora, como eu vou estar pontuando. Aí o pessoal for questionar por que não faz um campeonato com 8 clubes, só com 10 clubes. Por que tem Série B? A série, nós precisamos, para ter uma Série A, nós precisamos ter o acesso e descesso, né?
Então a gente precisa ter uma Série B. Por que a gente não consegue fazer com 10 clubes? Pessoal, vocês acompanham o dia a dia dos clubes, o tanto de problema que os clubes possuem quando está chegando perto da reta final de um campeonato. Tem clube que chega se arrastando na reta final de campeonato. E tem clube aí que não tem condição de entrar no campeonato. Tem clube que não tem condição. Ele pode chegar com fôlego do primeiro turno, quando chegar no segundo turno, aí vai dar o quê? A gente tem que ter uma visão ampla lá na frente. WO. Aí você não vai WO por quê? Quando eu coloco... o Campeonato Piauiense são 64 partidas na fase classificatória. 64 partidas. Se eu colocar 10 clubes, isso aí já vai lá para 76 partidas. Isso envolve tudo, viagem, tudo envolve isso aí. O clube vai aguentar? Então, não é mais fácil a gente trabalhar um campeonato de 8 enxuto, que os clubes conseguem, não conseguem, ainda tem problema, existem esses problemas, né? Mas todo mundo defende muitos clubes. Assim, vamos colocar 10? Vamos fazer chaveamento? Os clubes querem aprovar chaveamento? Não quer, professor. É isso que acontece. É essa a discussão. O clube, vamos lá, vamos fazer 10, vamos fazer 2 grupos de 5. E de volta entre os grupos. Eles não querem. Porque acham que é o tiro rápido. Porque quando você tem 8 jogando ida e volta, você tem uma probabilidade maior de se recuperar, né? Você tem uma probabilidade muito maior de se recuperar do início ruim. Agora, um grupo de 5, a probabilidade é bem menor. Então eles não querem isso aí. Seria mais curto ainda o campeonato para alguns clubes, né? E para os que têm já uma tradição grande, assim, eles já poderiam ter complicação. Né? Já tem complicação do campeonato de volta, imagine com campeonato curto, né? Então tudo isso aí é estudo. Não é feito à toa, né? Existem pessoas estudando para estudar, para verificar, porque também a gente tem que levar a proposta para o clube, mas quem aprova são eles. Nós tivemos proposta já de tudo isso aí, mas sempre bate nessa tecla. Querem 10, mas na hora que vê o tamanho da conta, aí todo mundo recua. Não, e principalmente o Piauí, como você imagina, o cara sair de Pix para Parnaíba, não é ali. Aqui é tudo longe, assim, a logística. Sai de Parnaíba para Oeiras, se o Oeirense subir, entendeu? Floriano, tudo é custo muito alto. 700 quilômetros, 750 quilômetros, não é ali. Tem uma pergunta aqui, Luzi Kellen, fica à vontade. Bom dia, professor, e a todos os colegas. Anderson, a gente falando bastante aí de números, de valores, de investimentos, de tudo em relação ao futebol, tanto do Piauí quanto do Nordeste, enfim, a nível nacional também. Me surgiu aqui a minha dúvida em relação ao feminino, porque, assim, como eu acompanho bastante mais o futebol feminino, esse ano a gente teve a campanha do Ceará feminino, que tinha conseguido acesso da A2 para 1, e simplesmente foi o saco de pancadas, entendeu? O Ceará foi, assim, uma como é que eu quero dizer? Uma decepção, né? Porque as meninas já começaram o campeonato com goleadas, foram inúmeras, incontáveis goleadas, e o que chamou a atenção em relação a isso, da questão gestão Ceará feminino, as jogadoras que estavam ali, né? Teve um caso de uma jogadora que só tinha 14 anos, ou seja, qual é a sua visão em relação a essa situação do Ceará, a situação de outros clubes do feminino que acabam não tendo esse apoio das suas respectivas gestões, mas também a sua visão em relação à CBF, quanto a uma equipe deixar uma equipe dessa participar ou não deixar, não sei se a palavra seria essa, mas qual é a sua visão em relação a isso? Porque a gente vai ver outras campanhas de times semelhantes à do Ceará, principalmente dos clubes que estão vindo da A2 para 1, e a gente fica sempre nessa expectativa. Quem será o próximo Ceará, entre aspas, né, da competição? Sim. Eu sou um apaixonado pelo futebol feminino. Inclusive, nós tivemos aqui aquele projeto CBF Social Feminino, né?
Foi um projeto que eu fiz, levei para a CBF e nós fomos contemplados. Né? Eu sou muito fã do futebol feminino, fui padrinho dessa competição e hoje a CBF ela está abrindo também, abriu os cofres e as portas, né, do futebol feminino. Então nós temos também um projeto junto ao CBF agora para poder fazer o nosso feminino sub-17, que eu acho bastante importante. Tem muitas meninas, só que a dificuldade é muito grande. Nós temos um polo muito forte do futebol feminino que é Picos. Picos também já nos deu muita alegria, né? Picos lá, o representante de Picos, depois as mesmas fundaram a Abelhas Rainhas e foram felizes também, levou o Piauí em um patamar bem elevado do futebol feminino. O nosso próprio Tiradentes, hoje nós tivemos, são 4 atletas de seleção brasileira, né? Adriana Maga, nós temos a Valéria, também tenho aqui, agora me fugiu o nome, mas é do um grande amigo meu, né? Neta do saudoso Matintim. Agora eu esqueci o nome dela. Mas é assim, nós temos futebol feminino. Tem a Uane na sub-20, né, Anderson? Exatamente. Quer dizer, se você olhar o cenário nacional e a seleção brasileira, nós carregamos elas tudo para. Quer dizer, o que não acontece no nosso futebol masculino, a nível, né, de seleção, tudo, mas acontece no feminino. Então, eu tento buscar junto ao presidente, e ele quer muito que a gente volte o nosso patamar de futebol feminino. Nós éramos a 12ª federação de futebol feminino. O Tiradentes era o ranking entre os 10, o Pix estava entre os 15. Aí depois vieram a Abelha Rainha, e hoje nós começamos a ter um descrédito no futebol feminino. Então, o presidente me pediu, Anderson, você que gosta, estude, procure o porquê está acontecendo isso, né? Mas, de antemão, às vezes é o esquecimento da diretoria, porque às vezes a diretoria se preocupa com a Série A e fraciona os seus departamentos a empresas, empresários. E isso aí quer dizer, responde juridicamente o clube. O empresário não está nem aí. É a mesma coisa, eu alugar uma casa. Vou dar um exemplo de uma casa que todo mundo conhece. Tem aquele que zela, porque, né, não é dele, mas ele está morando de aluguel, mas ele vai zelar para aquele imóvel. Mas tem aquele que não zela, que não está nem aí. Não é meu, estou aqui, vou usar, e se acabar, acabou. Entendeu? Então, é essa questão que acontece muito dentro do futebol feminino. Gil, depois, deixa eu só passar já para Gil. Tem uma pergunta aqui do Valgones, viu, Anderson? São as mesmas regras do Campeonato Piauiense em todos os anos ou sempre tem alguma variação dependendo que os clubes decidem, né? Oi, professor? A pergunta é assim, são as mesmas regras do Campeonato Piauiense em todos os anos? Não. É porque as regras, é que nem eu estava explicando sobre a cartilha. Todo ano existe alguma surpresa. Né? Todo ano existe alguma surpresa. Aí, às vezes acontece uma coisa no campo que você não preveu, mas aconteceu. Então aquilo é anotado. Vira uma discussão, já vira uma regra. Entendeu? Então, a regra vai. Assim, a forma de disputa de um campeonato ela não pode mudar de 2 em 2 anos, mas algumas regras elas podem ser inseridas. Não o formato de disputa, mas regras sim. Essa questão da queda do Ceará, eu vejo o meu lado, como eu expliquei agora, viu, minha amiga? Essa aí. Às vezes fracionado os departamentos, né, dentro dos clubes e ocasiona esse problema. É o problema da casa alugada. Você alugou a casa, você não sabe para quem é. Se a pessoa vai zelar ou não pelaquela casa. Gil? Isso aí, professor. E as regras são, todo ano ela sofre alterações. Todo ano sofre alterações das regras. Gil? Mais alguma pergunta, pessoal?
Tem a Gil aqui. Gil levantou ali a mão. Fica à vontade, Gil, para ver o microfone. Levantei sim. A questão do Ceará trágico, né? Todo mundo, porque vai ali para a Série B e corta, né? Tira totalmente do futebol feminino e deixando ali as meninas numa situação muito vulnerável, uma tragédia. Ainda nessa onda do futebol feminino, Anderson, a gente sabe, chegando amanhã a final do Mundial Feminino na Austrália e da Nova Zelândia, batendo todos os recordes, né, de público, de audiência, grandes nomes do futebol mundial. Infelizmente, a nossa seleção foi eliminada muito cedo, mas é um processo que a gente precisaria de muito mais tempo para debater sobre ele. Mas trazendo aqui para o Piauí, qual é o aporte, o suporte da Federação Piauiense de Futebol para os clubes femininos aqui no estado? A gente fez jogos das abelhas rainhas, né, ali tentando a classificação no Campeonato Brasileiro, e a gente ia fazer essa transmissão. Eu, particularmente, na transmissão, fiquei muito triste, e é um pensamento, eu acredito, de quem ama o esporte, de quem ama o futebol feminino, de ver umas meninas jogando, por exemplo, você está ali 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, num Lindolfo Monteiro completamente vazio, sem, você tinha ali só as pessoas envolvidas na transmissão, sem nenhum, sabe, realmente bem triste, e você acompanhando todo o processo, as meninas fazendo vaquinha, fazendo campanha na internet, nas redes sociais, para conseguir recursos, para participar de jogos, e também no Campeonato Piauiense Feminino, né, a participação de pouquíssimas equipes, e também a participação de um público pequeno. Hoje, qual é o trabalho da Federação Piauiense de Futebol voltado para o esporte feminino? Gil, o futebol feminino, ele tem uma particularidade, né? Eu vejo pelo lado o seguinte, como os olhos são todos voltados para o masculino, às vezes também as meninas se sentem assim numa situação muito abaixo, né? Ela já entra com aquela autoestima baixa, né? Sobre todas essas questões. É onde, quando eu entro para trabalhar dentro do clube, para tentar explicar essa situação. Sobre jogos, 3 horas da tarde, eu não concordo muito com isso, porque se você me perguntar, Anderson, porque às vezes tem jogo de 3 horas da tarde? Às vezes pode ser por questão de grade, de TV, que já vamos falando. Não tinha nenhuma TV transmitindo. Não, isso que eu estou falando, pode ser. Sim. Mas agora, na maioria, eu acho até de uma ignorância, de a pessoa tentar jogar com o clima. Ou Anderson, ou isso aí para mim é um absurdo. Ou gasto de energia, né? Não, mas não é nem o gasto de energia, não, professor. Tentar vencer o adversário pelo clima. Falar assim, não, porque nós somos daqui, a gente é acostumado. Isso não existe, é desumano. É desumano, porque... Sabe o que eu vejo desumano? Por exemplo, tem clubes que solicita. Às vezes a CBF coloca, a gente tem que negociar horário, né? Pelo menos para ser 4 horas da tarde, às vezes é horário de 3h30, mas tem clube que solicita querer jogar 3h30 da tarde, para usar o fator clima. Mas só que o fator clima é na cabeça da diretoria, mas não dos atletas que estão ali em campo. Né? Então, são coisas que a gente tem que estar alinhando, verificando essa situação. As nossas competições mesmo, a gente não consegue fazê-las para começar nesses horários, porque é desumano demais. Então a gente vai trabalhar a intensificar isso aí para que conscientizar os clubes que esses horários não é impróprio, não vai dar certo, não dá certo esse tipo de horário para o futebol. Porque existe um desgaste. Inclusive, hoje, que a mulher, ela tem o biotipo da mulher é diferente do homem, já começa por aí, né? Como atleta, e ela tem um desgaste muito maior, e ainda se colocando numa situação adversa muito grande, que é esse sol.
Nós tivemos um exemplo aí daquele time que veio jogar do Maranhão para cá, que as atletas caíram desmaiando. Ali já foram dois fatores, né? Além do clima, viagem em cima da hora, né? Que chega já da perto hora, do estádio. alimentação incorreta, Tudo, por vários fatores. Mas quem contribuiu? O clima também. Clima horrível. Nossa, eu estava naquele jogo, eu tive um problema enorme naquele jogo lá, que era toda hora onde estava caindo, né? Então, quer dizer, hoje o Ministério já entrou, o Ministério Público já está em conversação com a Federação, nós já estamos em conversa com a CBF para que não exista jogos mais no Piauí dentro desse horário de 3h30, a partir de 4 horas. Somente a partir de 4 horas da tarde, jogos, que também é bastante quente. A gente sempre procura colocar as nossas competições a partir das 17. Mas também essas competições, elas não agregam muito público. E a gente conta ainda com o apoio da Polícia Militar, mas um efetivo pequeno, né? Porque o público que vai lá é pequeno, mas tem que dar segurança para esse público, tem que dar segurança para os jogadores, né? Para os torcedores, para aqueles que estão ali trabalhando. Tem que ter segurança para essas pessoas todas dentro desses jogos, para que ele ocorra de uma forma legal e a gente possa ter um horário um pouco mais avançado no início dessas partidas. Então, Gil, respondendo todas as suas perguntas, a gente está trabalhando, sim, essa questão desses horários, está trabalhando as diretorias dos clubes, mas aquela questão não depende 100% de nós. Nós estamos levando, mostrando o caminho, mas a gente depende também da consciência e da cabeça dos dirigentes dos nossos clubes. Agora, sobre o aporte, quando é a competição nacional, o clube participante de competição nacional ele tem um aporte. Por exemplo, a Abelhas Rainhas, elas foram jogar, acho que foi no Maranhão esse ano, se eu não me engano. Então, no Maranhão... Tocantins, né? Tocantins. Ela teve um aporte de de 5 mil reais para despesas extras. Por quê? Passagem aérea, a hospedagem, a alimentação, tudo puxado pela CBF, e ela teve um aporte de 5 mil reais. Onde ela pode utilizar esse aporte? Contratação de médico, de gelo, material esportivo, mas tudo isso mediante prestação de conta. Se não for prestado conta, no jogo de volta, ela já não recebe o aporte de volta, que já é o dobro. No jogo de volta, ela como mandante, como ela teve que jogar no Lindolfo Monteiro, ela teve o ônibus, né, puxado pela CBF, né, todo aquele custo, e um aporte de 10 mil reais, entendeu? Agora, para o piauiense, ela tem deslocamento para cá, mas a federação sempre ajudou os clubes femininos que filiados, que tem viagem, a gente sempre ajuda, dá um aporte de ajuda para que esse time possa chegar até a capital e realizar sua partida. Mas assim, elas fazem vaquinha, faz tudo, porque é pouco. Porque futebol é caro. Então elas necessitam de fazer as vaquinhas, de arrecadar o dinheiro, porque a única coisa que elas conseguem é essa vaquinha que elas fazem e esse pequeno aporte que a federação dá, e inclusive ajuda nas inscrições de atletas também, que eu disse para vocês que inscrição também é caro. Anderson, falando dessa questão de patrocínio, apoio, né? Já, até conversando com o irmão do Cesarino, né? E ele disse certa vez assim que conseguiram um apoio do governo, né, do estado para os clubes do profissional, e os clubes recebiam dinheiro e não prestavam conta. Isso gerou um problema muito grande depois do próprio estado. Por isso, porque o estado, não sei quem, não apoia, né, os clubes. Exatamente. Acho que o único que ainda conseguiu fazer prestação de conta foi o Altos, os demais, River, Flamengo, etc., nunca prestaram conta do dinheiro que recebeu. Aí você pergunta, por que a prefeitura, o Estado não ajuda? Às vezes quer ajudar, mas cadê a prestação de contas? É isso mesmo, professor. Hoje o que acontece? Hoje a federação está meio que se responsabilizando por isso. Porque a gente coloca nosso time para trabalhar.
a gente vai atrás do recurso, né? Pega esse recurso, rateia esse recurso e faz a prestação de conta. Porque a gente vai fazendo um trabalho com os clubes, mas os clubes precisam ter dentro dos seus clubes um departamento. Principalmente, o clube ele precisa ter um departamento de futebol, um departamento de registro e um departamento jurídico atuante. Né? Que se ele não tiver, esses três são é o pilar principal para um clube de futebol. E, posteriormente, o seu mate assessoria de imprensa. É eles que vão fazer todo esse movimento para que a imprensa possa trabalhar corretamente, levando as informações do clube e evitando informações distorcidas. Porque se você tem uma boa assessoria de imprensa, ela vai te conseguir lhe levar para o outro profissional de imprensa e vocês vão falar a mesma língua. Aí também, quer dizer, se você não tem esses pilares, aí por isso que está andando o futebol do jeito que está andando. A gente tem que renovar. Todo dia eu recebo pedido de clube de prefeitura querendo filiar a federação. A CBF, ela fechou as portas para isso. Hoje uma filiação é caríssima. Hoje uma filiação, para registrar um clube na CBF, são 500 salários mínimos. Para registrar na CBF. Por que ela fechou as portas? E ela criou critérios. O clube precisa ter sede própria, precisa ter um centro de treinamento, porque todo mundo, professor, na época da pandemia, quando a CBF começou a tatear dinheiro para os clubes que participantes de competição nacional, tinha o clube lá da esquina da pedra, que só tinha o seu estatuto, que era registrado, que tinha mais de 50 anos que não participava de nenhuma competição, nem na sua federação, pedindo aporte para a CBF. Então ela chegou ao ponto, ela falou assim, não, federação, você tem que começar a limpar isso. Futebol é sério, a gente tem que ter o quê? Clubes profissionais. Entendeu? Anderson, e só para terminar nessa questão aí, eu sei que não é fácil para a federação, porque senão daqui a pouco a maioria dos estádios vai ter condição para jogos, né? Senão aí daqui a pouco os clubes não jogam. Isso, gostaria de ter uma estrutura também para quem trabalha dentro e nas cabines, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Senão daqui a pouco raríssimos estádios é que vai ter condição de liberação para a imprensa, né? Ou de jogos. A gente vê uma situação aqui, além disso, que é estrutural, que não é só a federação, isso é um conjunto. Nós temos a questão dos clubes que não divulgam nem as escalações, é difícil, às vezes, né, que vai fazer, tem que ir atrás, bater na porta, porque nem as redes sociais eles conseguem fazer, que é o básico, né? Isso. Sem contar quando a escalação que eles colocam ainda tem erro. E a outra é a numeração, né? Não é só aqui, isso acontece no Atlético Paranaense, aconteceu com o Alto, com o CSE, etc., que você não consegue nem ver o número da camisa. O número da camisa. Isso acontece muito. Mas a ideia era tentar ver com os clubes, pelo menos a escalação, eles liberarem para a imprensa, né? Professor, não é tão fácil assim. Não, isso aí, professor, é regra. Está na regra. Isso aí está no regulamento. Eles têm que fazer isso aí com 1 hora de antecedência. Porque eles têm que entregar. Mas sabe o que acontece muito? Não é só aqui não, isso aí é no Brasil inteiro. Sim. Aí o cara chega lá na porta do vestiário, quarto ato, e aí, às vezes quando estou de coordenador, eu que faço essa parte de fiscalização. Aí não está lá pregado, aí o quarto ato chega lá, o cara espera só um pouquinho, tá no aquecimento, saber se o jogador vai mudar, e não sei o quê, para poder esperar chegar a escalação do outro. Uma coisa, que isso aí, pro futebol, ficou pequeno, né? Aí, agora levando para cá, tudo existe horário, existe o protocolo de entrada. Aí o clube fica na porta do vestiário olhando se o outro entrou. Se o outro não entrou, ele não sai. Aí sabe o que acontece, professor? STJD, R$450 por minuto. Aí o ato coloca lá, pré-escala, R$500 por minuto, não foi entrega pré-escala. Então, quer dizer, eles são ricos. Eles têm dinheiro pra caramba. Eles fazem porque eles têm dinheiro muito. Mas se eu pegar agora as decisões de tribunal, não só aqui no Piauí, mas no Brasil inteiro, o tribunal fatura absurdos com atraso de pré-escala que atrapalha o trabalho da A gente imprensa. não sabe, tá vendo? Quanto sabe disso aqui?
Tá vendo? E outra também, e com a entrada a entrada do protocolo, porque às vezes jogo de TV transmite, tem que estar dentro do protocolo, senão atrasa tudo, e quando atrasa a grade, atrasa... Então, quer dizer, essa regra, eu acho que ela é muito bem voltada à imprensa, entendeu? Ela estará na cartilha, Anderson? Hã? Perdão. Ela estará na cartilha? Sim, vai estar na cartilha sim também, para vocês poderem saber cobrar. Porque se está na regra, tem que ser cobrado. Então, vocês serão mais uma força, não só os fiscais e os delegados de jogo, os fiscais lá, ou CBF, ou local, quarto árbitro, como vocês. Então, são 4 forças, vocês serão a 5ª força, porque isso está na regra. 1 hora antes do jogo tem que estar divulgado a pré-escala. Tá ok, Anderson, primeiro... Não, fica à vontade, tá? Professor, minha bateria está se esgotando. Não, já vou encerrar aqui mesmo, já passou um pouquinho. Primeiro agradecer. Eu espero ter contribuído bastante com vocês. É bom que fique gravado para o pessoal ver depois, que não puderam, né? Porque às vezes conexão, mas isso ajuda as pessoas a entenderem, né? A federação, aquela imagem, né? Não ajuda em nada. Como é que funciona isso? Então, você trouxe, não só para o Piauí, mas para a grande parte do futebol brasileiro, muito entendimento e passar essa informação e conhecimento para entender como funcionam esses bastidores. Que às vezes, não ajuda, não é bem assim. O problema é que a mentalidade ainda dos nossos dirigentes já são pequenas, que deveriam ter ampliado maior, mas a gente vai pagar um preço alto ainda por amadorismo. Você falou do Ceará feminino, né? Claro que eu sei que aí os outros clubes já têm estrutura, mas aí vem essa fragmentação. Você bota lá, como eu estava dizendo antes aqui, não temos categoria de base, temos empresários que botam jogadores lá e fica por isso mesmo. Mas agradeço, tá? Para essas pessoas aqui que estão no curso, ter essas informações, e eu acho que vindo uma pessoa que tem conhecimento de causa nos bastidores é fundamental. Isso acho que ajudou as pessoas aqui. Muito obrigado, Anderson. Nada, eu que agradeço, estou à disposição aí, assim que precisar, se eu estiver disponível, né? Daqui a pouco eu tô já me deslocando também, estou escalado pela CBS para fazer jogo do alto, mas assim, é disponível, pode contar comigo, professor, que quiser, o que precisar, vocês amigos da imprensa também, o que precisar, meu telefone, o professor tem, quem não tiver pode pegar com o professor aí, se eu não responder de imediato, eu vou responder futuramente, atender a ligação do mesmo jeito, mas eu trabalho sempre com respeito e com a regra do bom senso, porque eu respeito muito a profissão de vocês e eu acho que vocês são aquela que, vou dizer, é o grande alto-falante, é o que a gente necessita para poder construir um grande futebol piauiense. Tá bom? Um abraço, ficam todos com Deus. Bom trabalho, viu? Obrigado. À vontade, se quiser sair, viu? Gente, então aí, a gente chegamos aí, né, a volta, né, depois do recesso, eu acho que começa com essas informações, vocês vão ver, isso aqui estamos trabalhando com o lado profissional, mesmo que não vai para os jogos, nos estádios com profissional, mas começa a entender como funciona, né, e isso vai acontecer nos outros estados também, os mesmos problemas que nós temos, né, mas a partir daí a gente começar a ver como funcionam as coisas, né, aí você vê, a federação, eu digo porque eu já tenho acesso a algumas informações, e ela tenta ajudar. Qual é o grande problema? A gente tem clubes com a mentalidade ainda pequena. Você vê, o 4 de julho, eu estava vendo ontem que a possibilidade de não participar do campeonato piauiense ano que vem, por falta de questão financeira. Mas os dinheiros, aquela história, quem é que pega o dinheiro e não investe, né? Tem que pagar, mas se não investe para ganhar as cotas e pensar mais alto, vai voltando a estaca zero, né? E eu acho que, espero que a partir do ano que vem o futebol piauiense ele renasça, e a partir daí, pensando em mais longe, mas pensando longe, a médio e longo prazo, com o profissionalismo. Senão vai continuar a mesma coisa como posso dizer, do amadorismo do futebol. E para nós também temos que ir, aos poucos, ir profissionalizando, né? Do que for possível. Eu acho que essa parte aqui do curso é fundamental, mas é preciso também que a gente vá se organizando para melhorar nas condições e arrumando apoio e patrocínio. Entendeu agora que ele falou aí do apoio e do patrocínio? É ajuda, que essa daí é só para se lascar mesmo.
Apoio e patrocínio é que para a imprensa ela precisa ir mais longe, né? O apoio não banca tudo, mas o patrocínio ele já te dá uma ajuda grande. Mas não temos ainda a atratividade do futebol piauiense. E aí você pergunta por quê? E aí vai os clubes, etc., acaba fazendo, né? E aí eles machucam principalmente aqueles que fazem a divulgação, que é a imprensa. Se não pensarem e não se unirem com o pessoal da imprensa, a coisa não vai longe. É os apagões que a gente tem dos jogos, tá? Então, gente, bom final de semana. Daqui a 15 dias a gente volta aí para estar discutindo. Não sei se vai ser esse horário, tá, gente? Se vai continuar nova de 11 horas, depois eu converso com vocês. Porque o Michael Douglas, que ia começar a acompanhando vocês, está com problemas e eu tenho uma aula de sábado até 11 horas. Aí depois eu vejo com vocês como a gente pode mim, tá? E quando for para as oficinas, lá para outubro, a gente já vai entrar, sim, com os profissionais, né? Aí sim, a gente vai começar a dar dicas, agora faça desse jeito, entendeu, né? Vai o grupo, fulano, ficando da equipe, vamos começar a fazer desse jeito, tem que fazer assim, 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 né? Para narração, para repórter, comentarista e plantão esportivo. E aí, depois vem as equipes, depois a gente divide os grupos para a transmissão, né? Tá aqui o jogo e você faça a transmissão aqui, ou se vai ser gravado, a gente depois vê qual o meio, entendeu? Que pode ser, que aí a gente faz a forma de como vocês vão fazer ao vivo ou gravado, que pode ser gravado, nada impede. A gente tenta dar o suporte na parte tecnológica, e aí vocês vão fazer uma transmissão de jogo, ou para TV ou para rádio, a gente depois vê como é que vai ser o melhor, né? Mas eu acho que as informações dele foram muito pertinentes, né? Também para o lado do nosso profissional, de técnica de narração, de como fazer narração. Sabemos que não é fácil transmitir em loco, transmitir de estúdio, e nem de estúdio às vezes é fácil, né? Porque nem as condições tem lá o básico. Mas para quem vai para campo é muito complicado, muito complicado. E tem lugar que é pior do que o outro. Eu estava conversando em Marcel agora, os caras disseram, fui lá para o Recife, os aflitos é uma desgraça, né? Para quem nunca entrou nos aflitos, você passa numa escadinha, ainda tem que botar para não bater a cabeça na pilastra lá, que aquilo ali. Então, tem lugares e lugares, né? A mesma coisa no Piauí, tem lugares e lugares. Se brincar no amador, ainda tem uma estrutura melhor do que você vir para um estádio. Mas precisa o pessoal pensar nisso também. Eu acho que a estrutura, ela passa por isso e para nós melhorarmos. Bom final de semana, muito obrigado pela volta aqui, Pônio, os que vão depois assistir, tá? A gente começa daqui a 15 dias, deixa eu ver qual é a data aqui. 26, dia 2 de setembro, né? A gente volta aí para setembro, para a gente debater um pouquinho com as profissionais, né, que já tem aí rodada aí pelo Brasil, para a gente começar a ver como é a realidade deles, o que é que nós podemos pegar o de bom dessa realidade, e de ruim também, que eles passaram, ou as passaram, para a gente dizer assim, vamos melhorar nesse ponto. Temos que profissionalizar. Não vamos esperar o canal que nós participamos, o meio de imprensa que participamos, mas primeiro vamos se qualificar, melhorar o lado profissional, a partir daí a gente vai crescendo. Se for aqui no Piauí, em outro estado, paciência. Onde for melhor, vá para lá, né? E assim funciona. Um abraço, até a próxima aí, tá? Bom final de semana.